Rovai, vamos falar sobre a entrevista do ministro Alexandre de Moraes ao jornal O Globo. Entrevista divulgada hoje, é uma série de entrevistas que está aí repercutindo um ano dos ataques do 8 de janeiro, né? Estão prestes a completar um ano. E o ministro Alexandre de Moraes é o relator das investigações sobre essa investida golpista no STF, e na entrevista ele fala sobre aquele dia, né? Onde ele estava, qual que era o plano dos bolsonaristas. Eu vou falar aqui para vocês os principais trechos que ele diz que eram 3 planos contra ele. Primeiro, ele diz que estava em Paris, na Europa, com a família, e o filho dele mostrou as imagens das pessoas invadindo o Congresso. Ele conta que ligou imediatamente para o ministro Flávio Dino, que era então ministro da Justiça, e agora o futuro ministro do Supremo, né? Ele perguntou como tinham entrado, por que havia ocorrido uma reunião de órgãos de segurança que tinha ficado proibida a entrada de manifestantes na esplanada dos ministérios. E, num determinado momento, ele conta, o presidente também falou comigo. Ele e o Dino conversaram sobre a possibilidade de intervenção federal ou GLO, a GLOC, a Garantia da Lei e da Ordem. Quem decidiu foi o Poder Executivo, mas eu relembrei que no tempo do presidente Temer, que foi quem indicou, inclusive, né, o Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal, houve a possibilidade de intervenção só na área de segurança, e talvez isso fosse melhor. Então está aí o Xandão contando que também defendeu a intervenção federal na segurança pública em vez de uma GLO. E aí ele diz que o que chocava naquelas imagens do 8 de janeiro era a inação da Polícia Militar. Ele diz, fui secretário de Segurança Pública em São Paulo e ministro da Justiça. Afirmo sem medo de errar, não precisaria de 100 homens do batalhão de choque para dispersar aquilo. Ou seja, né, houve uma omissão, né, essa inação da PM. Aí ele diz, o que precisávamos ver era qual gravidade e a sequência. Fiquei aguardando a provocação da Polícia Federal e da AGU para decidir. Achei importante 3 decisões. As prisões do então secretário, que é o Anderson Torres, e do comandante-geral da Polícia Militar, que era o Fábio Augusto Vieira, para evitar efeito dominó em outros estados. Ele diz, eu me certifiquei que as demais polícias militares estavam tranquilas, mas não podíamos arriscar. Ao mesmo tempo, o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, para evitar que pudesse ocorrer algo extremista em outros estados, eventualmente outro governador apoiar o movimento golpista, e a determinação de prisão em flagrante imediata de quem permanecesse em frente a quartéis pedindo golpe. Realmente, né, Rovai, você imagina se outros estados começam, naquele momento, a repetir o que estava acontecendo ali na Praça dos Três Poderes, em Brasília. E aí o repórter pergunta o que poderia ter acontecido. E ele diz, se tivéssemos deixado mais pessoas em frente a quartéis no dia seguinte, né, poderia gerar mais violência, com mortes e distúrbios civis no país todo. Se não houvesse a demonstração clara e inequívoca de que o Supremo Tribunal Federal não iria admitir nenhum tipo de golpe, afastaria qualquer governador que aderisse e prenderia os comandantes de eventuais forças públicas que aderissem, poderíamos ter um efeito dominó que geraria um caos no país. E também ele é questionado sobre os acampamentos nos quartéis e outros episódios de violência, como a tentativa de atentado à bomba no dia 24 de dezembro de 2022, no aeroporto de Brasília. Era possível prever o que houve? E o Xandão responde, Rovai, foi um erro muito grande das autoridades deixar, durante o ano passado, aquelas pessoas permanecerem na frente dos quartéis. Isso é crime, e agora não há mais dúvida disso. O Supremo Tribunal Federal recebeu mais de 1.200 denúncias contra quem estava acampado, pedindo golpe militar, tortura e perseguição de adversários políticos. No dia do segundo turno, também tivemos um problema grave com a Polícia Rodoviária Federal, objeto de inquérito que inclusive gerou a prisão do ex-diretor Silvinei Vasquez. Houve a greve dos caminhões tentando parar o país.
A violência estava numa crescente. No dia da diplomação, 12 de dezembro de 2022, houve prisões após a invasão da Polícia Federal. Como na posse não houve nada, infelizmente as pessoas da área de segurança talvez tenham ficado mais otimistas. O grande erro doloso foi permitir a entrada dos golpistas na esplanada dos ministérios. O 8 de janeiro foi o ápice do movimento, a tentativa final de se reverter o resultado legítimo das urnas. Continuo lendo, Rovais? Quer comentar? Pode continuar. Aí perguntam aqui o que já a investigação diz sobre o plano golpista, e ele diz que nas investigações e nos interrogatórios de vários desses golpistas, tem que os discursos dos quartéis onde estavam acampados diziam que deveriam vir para Brasília. De vários financiadores deveriam vir invadir o Congresso e ficar até que houvesse uma GLO para que o Exército fosse retirá-los, e então eles tentariam convencer o Exército a aderir ao golpe, o que mostra o acerto em não se decretar a GLO, né, GLO, porque isso poderia gerar uma confusão maior, e sim a intervenção federal, não que o Exército fosse aderir, pois em nenhum momento a instituição flertou com a ideia, em que pese alguns dos seus integrantes terem atuado e todos eles estão sendo investigados. Ou seja, Rovai, ele destaca, né, o que a gente sempre falou aqui, já falou no documentário Ato 18, o acerto do governo federal fazer a intervenção na segurança pública e não cair na solução da garantia da lei e da ordem, a GLO, que daria aí poderes para as Forças Armadas, né, e que poderiam, então, encampar nesse golpe. Sobre até onde a investigação vai chegar, porque tem jornal aí, né, Rovai, pedindo já o fim dos inquéritos, a impunidade, né, a anistia para os golpistas. O Xandão diz, não há limite. Todos aqueles que tiverem a responsabilidade comprovada, após o devido processo legal, serão responsabilizados. E aí pergunta, e os autores intelectuais? Ele diz, já se chegou a alguns financiadores, divulgadores e instigadores. Obviamente é possível chegar aos organizadores, inclusive intelectuais. Em menos de um ano, já temos mais de 30 condenados pelo plenário do Supremo. Não poderíamos deixar que aqueles que tentaram romper com a democracia no Brasil continuassem achando que uma eventual impunidade pudesse encorajá-los a tentar novamente. E, por fim, já vou aqui encerrando, não vou ler a entrevista inteira, mas ele diz que tinham 3 planos contra ele. O primeiro previa que as forças especiais do Exército me prenderiam em um domingo e me levariam para Goiânia. No segundo, se livrariam do corpo no meio do caminho para Goiânia. Aí não seria propriamente uma prisão, mas um homicídio. E o terceiro, de uns mais exaltados, defendia que após o golpe eu deveria ser preso e enforcado na Praça dos Três Poderes, para sentir o nível de agressividade e ódio dessas pessoas que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição. Ou seja, Rovai, tinham 3 planos, e um deles queriam enforcar o Alexandre de Moraes na Praça dos Três Poderes. Olha o nível, Rovai. Pois é, e agora, né, a gente é obrigado a ler editorial do Estadinho, aquele tabloide de extrema-direita que hoje em dia não tem nem 20 páginas, e naturalizando isso, dizendo, Dri, acho que pode tirar lá a matéria, dizendo que não existe mais sentido na investigação do 8 de janeiro, que o inquérito das fake news que abriga essa investigação deve ser suspendido, que aqueles que fizeram aquilo não são mais ameaça. Os caras estavam explodindo o aeroporto até menos de um ano atrás, um ano e pouco agora, né? Porque a tentativa de explosão foi no dia 24 de dezembro, escolheram uma data cristã,
para explodir um aeroporto, iam explodir uma rodoviária, iam explodir linhas de transmissão, iam matar centenas, milhares de pessoas, não só nessas explosões, iam fazê-lo também a partir de ações planejadas como os de ataque às instituições. Eles iam buscar pessoas nas suas residências, como fizeram os milicos na ditadura, para prender, torturar e assassinar, como fizeram na Bolívia, quando o Evo Morales teve que sair foragido, como fizeram na história da América Latina em todos os cantos, como fizeram com Allende, que acabou se suicidando para não ser assassinado, como fizeram com Getúlio no Brasil, como fizeram com Perón. Eles iam fazer tudo de novo aqui. Não fizeram, graças a Lula, graças a Flávio Dino, graças a Xandão. Mostrei a trinca. Ali, naquele momento histórico, o combinado no jogo com algumas assessorias de algumas pessoas muito importantes, como Capelli, que voou ali naquele momento, é inegável a participação dele quando ele assume a polícia. Mas a questão que se colocou, Dri, é que se o Lula, a partir, segundo o Edinho, de uma orientação também da Janja, né? A Janja teve, então, importância naquele episódio também, dizendo, não, GLO não, de jeito nenhum. Se o Flávio Dino também não diz a mesma coisa, o Dino disse a mesma coisa, GLO não, presidente. Vamos por outro caminho. Deixa eu falar com o Xandão. Xandão, é o seguinte, precisamos radicalizar, meu amor. Ô, Flávio, vamos ver isso daí. Né? Que fala assim ao Lula. O Xandão fala de outro jeito que eu não sei imitar. Aí, vamos lá, o que vamos fazer? Olha, eu estou pensando em a gente intervir na Polícia do Distrito Federal. Faz isso que eu destituo o albanês. Tiro ele do cargo. Pau! Tudo combinado. É assim que se faz resistência. É assim que se faz resistência. E eles fizeram um jogo de autodefesa fantástico. Não fosse essa operação, hoje o Brasil seria mais uma ditadura, né, entre tantas. Viveria mais um momento ditatorial entre tantos momentos e seria mais uma ditadura ou um governo sem legitimidade entre tantos que a gente tem no mundo. Parabéns ao Xandão, parabéns ao Lula, ao Flávio Dino, ao Capelli, à Janja, a todos aqueles que lutaram para que isso não acontecesse. Muito bom, vai. E dois pontos que ainda traz a entrevista é sobre a segurança dele, do Alexandre de Moraes e da família. Ele diz que há muitas ameaças, mas que ele já recebia ameaças do crime organizado desde 2014, quando ele foi secretário de Segurança Pública de São Paulo. E sabe o que ele disse, Rovai? Que chegam muitas ameaças, mas elas são principalmente contra as filhas dele, porque ele diz, porque até nisso eles são misóginos, preferem ameaçar as meninas, e sempre com mensagens de cunho sexual. Aí ele diz, é um povo doente. É uma doença, né? Imagina, olha isso, ameaçam mais as filhas porque eles são misóginos, né? São aí, quem que disse aí que são incels, né? Que são aqueles caras da internet, né? Que não tem, que são misóginos, que querem se vingar das mulheres. E ele nota também, Rovai, que esses golpistas são extremamente corajosos virtualmente, mas muito covardes pessoalmente. E sobre aquelas críticas, né, dos bolsonaristas de que eles estão agora presos, ele traz uma observação interessante, que os golpistas, eles que atentaram contra a democracia, né, eles acham que a prisão
deles são injustas. Aí ele diz, nunca vi algum preso achar que sua prisão é justa. Mas eles dizem, os presos são de classe média, principalmente do interior, e acham que a prisão é só para os pobres. Aí ele diz, a justiça tem que ser igual para todos, né? Eles sempre defenderam, né, que prisão para bandido, né? Bandido bom é bandido morto, só que eles que cometeram os crimes e estão presos agora, eles começaram a se preocupar com, né, a comida, né, da papuda, com as condições da prisão, né? Não, e agora a prisão é um horror. Meu amigo, vocês falavam que era bom que o cara saia da prisão e pedia para voltar a ser preso. Apesar que teve um deles que fez isso, né, o idiota. Saiu xingando. É verdade. Aquele gostou, tá sendo bem tratado na prisão. Teve esse ainda, né? Mas saber, né? Aí, sobre a dosimetria das penas, né? Que tem golpista achando que não, que foram muito altas as penas. E aí ele diz que quem faz a pena não é o Supremo Tribunal Federal, é o legislador. E o Congresso aprovou uma legislação que substituiu a Lei de Segurança Nacional para impedir tentativa de golpe. E se as penas máximas fossem aplicadas em todos os 5 crimes, sabe quanto que eles pegariam de prisão? Rovai, mais de 50 anos. Então, mas pegaram 17. Então, não é... Tá bom, teve um desconto ainda. Pois era, podiam ter pego 50 anos, mas pegaram só 17, no máximo. Podiam ter pego 22 também, né? Mas pegaram 17. Se não quisessem ser condenados... 17 foi o número da eleição do Bolsonaro. Quando ele perdeu foi 22, eles acharam que era melhor lembrá-los da época que ele ganhou. Se não quisessem ser condenados, ele diz, não praticassem nenhum crime. E agora, o que fica disso tudo, Rovai, que a gente pode esperar, inclusive, agora para 2024? O Alexandre de Moraes, ele defende a regulação das redes sociais. Ele diz que a primeira lição, né, é impedir a continuidade dessa terra sem lei das redes sociais. Sem elas, dificilmente os atos golpistas teriam ocorrido de forma tão massiva. Na parte criminal eleitoral, todos os políticos, quando houver comprovação de participação, devem ser alijados da vida política, além da responsabilidade penal. Quem não acredita na democracia não deve participar da vida política do país. É o que aconteceu com o Bolsonaro, né, Rovai? O cara que sempre criticou o sistema eleitoral, as urnas, por que ele está concorrendo, então, se ele não acredita e critica tanto esse sistema, se ele defende uma ditadura, né? Então, quem não está de acordo com as regras democráticas, saia da política, é o que ele está dizendo. E ele está dizendo aí, né, defendendo a regulamentação das redes, né, uma moderação maior aí para evitar discurso de ódio, ataques à democracia, incitação ao ódio, incitação ao fim do Estado Democrático de Direito, tantas, né, crimes que a gente vê nas redes, discursos sendo espalhados livremente, sem qualquer moderação, né? O que o Xandão e o Pedro Serrano e tantos juristas defendem, né? A liberdade de expressão, ela tem o limite de você não cometer um crime, né? No que você está ali defendendo, né, Rovai? Então, tá aí as lições segundo o Xandão. É isso aí. Salve Alexandre de Moraes. Quem diria, hein, Xandão, que a gente se encontraria no futuro, né? Rapaz, a vida o mundo não gira, ele capota, viu? Rovai. É isso aí. E olha só, eu queria também falar sobre o evento que vai acontecer na semana que vem, no próximo dia 8. Vai acontecer um ato que vai marcar 1 ano desses ataques, que deve reunir no Congresso Nacional cerca de 500 convidados, entre autoridades e representantes da sociedade civil, e esse evento será chamado de Democracia
inabalada, que foi o mote da campanha lançada pelo Supremo Tribunal Federal em resposta aos atos do dia 8 no ano passado. E o que vai ter nesse ato da semana que vem? Está previsto um momento simbólico relacionado às obras de arte que foram danificadas nas invasões no dia 8. Um deles será a entrega simbólica da tapeçaria do Burle Marx, na qual os vândalos urinaram durante os ataques. A peça passou por restauro e em outubro voltou a ser exposta no Congresso Nacional e ainda terá uma parte da cerimônia a restituição simbólica de um exemplar da Constituição Federal que foi roubada no Supremo pelos golpistas. Depois ela chegou a ser recuperada. E o próprio presidente Lula está engajado nesse evento, né, ele já chegou a comentar no final do ano passado sobre a importância de marcar essa data como um dia de celebrar a defesa da democracia, e diz que todos os ministros do governo foram convocados para o evento, e também, além do Lula, os presidentes da Câmara, do Senado, são esperados ministros dos tribunais superiores, governadores, prefeitos, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também deve participar. Também foram enviados convites para movimentos sociais, sindicais, entidades da sociedade civil organizada. Discursos vão ser de 6 autoridades, do presidente Lula, do Alexandre de Moraes, que no momento é presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, do Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo, Arthur Lira, que é presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado e do Congresso, e sabe quem? A Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, do PT, deve discursar nesse ato simbólico, então, previsto para o dia 8, Rovai. Tem aqui gente até pedindo festa da Fora no dia 8 de janeiro. Seria muito interessante mesmo, né? Comemorar, celebrar a democracia. A gente queria estar lançando aí o 3º episódio do nosso ato 18, mas infelizmente faltou grana e agilidade da nossa parte. Quando a gente não tem grana, não tem agilidade. Então a gente precisa que você apoie, né, Dri? Exatamente. Não sei se tem o link aí, pode ser pelo pix@revistafórum, pelo link, você dando um presentinho pro documentário, você garante que esse documentário seja mais rapidamente realizado.